O secto pentecostal fundado por Roy Davis, do qual William Branham foi recrutado, foi criado pelos Cavaleiros da Espada Flamejante. O Grupo da Supremacia Branca, criado por Roy E. Davis, o porta-voz eficiente da Ku Klux Klan, e William Joseph Simmons, fundador da Ku Klux Klan de 1915, enquanto trabalhava com o Dr. John Rhodes Stratton e Davis, trabalharam para criar um reino supremo da supremacia branca através de religiões fundamentalistas. Davis usou sua posição no clã para promover tanto a KKK, seu secto de supremacia branca, e a sua seita para combinar os três. A conexão de Stratton com a supremacia branca e sua visão de raça e relacionamento com os americanos africanos foram, no entanto, expostos em 1927. Durante este tempo, ele tentou distanciar-se do Supremo Reino. No entanto, antes de ser exposto, Davis e o fundador da Ku Klux Klan, William Joseph Simmons, começaram a construir a nova organização da supremacia branca, Cavaleiros da Espada Flamejante. Você conhecerá mais sobre isso em william-brana.org. Bom, a Ku Klux Klan ela começou por meados da metade do século XIX. E todo mundo sabe que a Ku Klux Klan é uma sociedade secreta. A sociedade secreta ela tem níveis. Assim é a maçonaria, assim é os Illuminatis e assim é a Ku Klux Klan. Até hoje, pastores evangélicos são maçons, muitos deles. Eu trabalhei numa empresa em que o gerente da empresa que eu trabalhava era maçom. Ele conversava muito comigo e ele era bem aberto para mim. Eu perguntava para ele sobre essa questão dos níveis da maçonaria. Porque eu perguntei para ele se lá dentro da maçonaria havia abusos ou, como as pessoas dizem, rituais satânicos e todo esse tipo de coisa. Ele me disse que não podia me dizer porque o nível que ele estava era um nível principiante. Ele disse que tudo que ele sabia que era uma boa sociedade, que ajudava uns aos outros. E que lá tinha pastores, tinha padres, pastores adventistas, e que isso não tinha nada a ver, não tinha nada satânico nisso. Então eu disse para ele, mas será que não é questão de níveis? O nível que você está, você não conhece, você não sabe, porque o nível que você está não foi passado para você, mas quando você alcançar um nível mais alto na sociedade, então você vai conhecer essas coisas. Então ele não sabia tudo o que ele sabia, que era um lugar muito bom, um povo muito amoroso, todo mundo ajudava uns aos outros e não tinha nada dessas coisas. O que eu estou querendo dizer é que uma pessoa que faz parte de uma sociedade secreta, nem sempre ele sabe o que ela é. A menos, talvez, se ele chegue ao último nível dela. Em 1915, 1922, essas épocas que a Ku Klux Klan estava crescendo, não foi só o pastor Roy Davis que se envolveu com a Ku Klux Klan. Eu vi um artigo da própria Igreja Adventista dizendo que muitos pastores adventistas se envolveram com a Ku Klux Klan porque essa sociedade secreta tinha fortes ensinamentos contra o romanismo. Eles eram anticatolicismo. E isso encantou os pastores adventistas, que eram anticatolicismo e até hoje são. Mas será que o nível que esses pastores adventistas estavam dentro dessa sociedade era um nível que eles sabiam as brutalidades, as maldades que essa sociedade praticava? Porque o que se sabe é que a Ku Klux Klan perseguia os negros, matava negros, e eles eram conservadorismo, e eles diziam que a raça branca era uma raça superior. Porque o tempo que vivemos hoje é bem diferente daquela época. Hoje nós descobrimos que a Ku Klux Klan matava negros, perseguia negros, se dizia uma raça superior. Por que sabemos? Sabemos por causa das pesquisas, da capacidade que temos hoje através da internet de pesquisar as coisas. Eu vou mostrar alguns parágrafos da mensagem do irmão Branham e mostrar para você a inocência do irmão Branham concernente a essas entidades secretas. Isto mostra que o povo daquela época era pouco informado sobre essas coisas. Eles dependiam da imprensa para saber se isso era bom ou mal, mas a imprensa muitas das vezes era comprada por eles.
Até porque a Ku Klux Klan era um movimento forte patrocinado por políticos americanos. Os ensinamentos conservadores da Ku Klux Klan conquistou muitos evangélicos naquela época. Agora, ninguém pode provar o nível que essas pessoas chegaram dentro dessa entidade, porque eu tenho certeza que muitos evangélicos jamais iam concordar em matar uma pessoa de cor negra. Então, Roy Davis, o pastor da Igreja Batista, o qual o irmão Branham congregava, segundo John Collins, era ligado à Ku Klux Klan, além de pastor evangélico. Mas não era só o Roy Davis, a maioria dos evangélicos daquela época eram. Então, o que John Collins faz? Ele mostra um monte de defeito de Roy Davis. Que ele era da Ku Klux Klan, que ele chegou a ir preso, que ele cometeu roubo. Mas você já prestou atenção que não tem nenhuma das acusações sobre o irmão Branham. John Collins não sabe se William Branham foi da Ku Klux Klan, não sabe se o irmão Branham cometeu roubo, se o irmão Branham foi preso. Mas como Roy Davis foi o homem que ordenou o irmão Branham pastor no tempo da Igreja Batista, veja bem, Roy Davis não ordenou o irmão Branham pastor para a mensagem. Ele ordenou o irmão Branham pastor no tempo que o irmão Branham era da Igreja Batista. Então, o que esse rapaz John Collins quer é que você ache que o irmão Branham também é da Ku Klux Klan, que o irmão Branham também foi preso, que o irmão Branham também cometeu roubo só porque ele foi ordenado pelo Roy Davis no tempo que o irmão Branham era da Igreja Batista. Faz-me lembrar de um pastor que tem aqui no Pará, que os assembleanos estavam mandando escrever nos muros da cidade: pastor fulano de tal, não vou citar o nome, é adúltero. Aí ele pagou outro pintor para pintar embaixo assim: quando era da Assembleia de Deus. Então eles estão agarrados com o passado, eles são como o museu vive do passado. Ele não tem provas que o irmão Branham cometeu essas coisas, então ele consegue provas que o Roy Davis cometeu. Então ele tenta transferir os pecados do Roy Davis para as costas do irmão Branham. Porque o alvo não é o Roy Davis, o alvo é o irmão Branham, o ódio é contra o irmão Branham. Agora o irmão Branham deixou o Roy Davis. Ele saiu da Igreja Batista só porque Roy Davis concordava em ordenar mulheres pregadoras. Você não acha que se William Branham soubesse nesta época que Roy Davis estava numa facção que matava negros, que fazia todas essas atrocidades, William Branham não teria abandonado este homem? Vamos ver aqui o parágrafo da mensagem: mudou Deus alguma vez seu parecer? 46. O irmão fala com o irmão Branham: agora qual é o seu nome? Irmão Correll. Este é o irmão Correll de Cincinnati. Todos que conhecem o irmão Correll, levante, sendo de Cincinnati. Eu duvidei disto, qualquer pessoa sabe. Ele diz que ele estava com um grupo e o grupo queria ordenar mulheres como ministros. Ele não pôde suportar isso. O irmão Branham está dizendo que esse irmão saiu deste grupo lá porque queria ordenar mulher como ministras. E ele não pôde suportar isso e ele teve que romper com aquilo. Esta foi exatamente a maneira que eu rompi com os missionários batistas. Olha o que o irmão Branham diz: o Dr. Roy E. Davis, quantos já ouviram falar nele? Certamente vocês já. Ele queria ordenar algumas mulheres pregadoras e eu disse: não, senhor, como um ancião, eu disse: eu não posso fazer isso. Isto está contra a palavra de Deus. Agora veja, o irmão Branham está dizendo que rompeu o companheirismo com Roy Davis porque ele cria em ordenar mulheres pregadoras. O irmão Branham deixou a Igreja Batista e seguiu com o seu próprio ministério. Agora, o irmão Branham sabia que Roy Davis era sim da Ku Klux Klan. Porém, a visão que o irmão Branham tinha da Ku Klux Klan naquele tempo não era a mesma que nós temos hoje, depois de todas as nossas pesquisas, de todos os nossos conhecimentos. O irmão Branham pensava que a Ku Klux Klan era um movimento denominacional como qualquer um outro. O irmão Branham tinha se envolvido com a Igreja Batista Evangélica de Roy Davis. Mas William Branham não se envolveu na ideologia de Roy Davis concernente à Ku Klux Klan.
Como, por exemplo, que eu estava citando o gerente da empresa que eu trabalhava. Eu tinha envolvimento com ele concernente à empresa, mas eu não tinha envolvimento com ele concernente à maçonaria. Isso era algo à parte dele. Eu trabalhava naquela empresa e era um seguidor da mensagem, e ele trabalhava na mesma empresa que eu, porém ele era católico e maçom. Então eu não era e nem me tornei católico e nem maçom porque o gerente trabalhava comigo. Mombrana não se tornou da Ku Klux Klan porque ele congregava na Igreja Batista do pastor Roy Davis. O Mombrana não discordava só da Igreja Batista, ele discordava da Ku Klux Klan, ele discordava da maçonaria, ele discordava da Igreja Adventista, da Assembleia. Tudo quanto é denominação que vocês pensarem, William Branham discordava. Ele defendia que devemos crer na palavra. Vou mostrar aqui para provar. Aqui o parágrafo 157 da mensagem O Selo da Páscoa. Ele diz assim, ó, observe a ação daqueles discípulos, os discípulos de Jesus, ele está falando. Um espírito, reticência. Eles sabiam que Jesus era a verdade. Era contra a ideia popular, a religião popular. Na hora, a religião mais severa, aí ele diz, fariseus, saduceus, os demais, os Ku Klux Klan e as denominações, eles estavam contra aquelas heresias. Lógico que não havia Ku Klux Klan no tempo dos apóstolos, mas o Mombrana incluiu ela aqui para dizer que isso tudo é heresia. Mas Jesus era a palavra identificada. Veja, se o Mombrana fosse da Ku Klux Klan, o Mombrana tinha dito, olha, todas aquelas denominações estavam todas erradas, mas só tem uma delas que está correta, é a Ku Klux Klan. Não, o irmão Branham diz as religiões mais severas, fariseus, saduceus, os demais, os Ku Klux Klan e as denominações, eles estavam contra aquelas heresias. Que o irmão Branham ia fazer frequentando o Ku Klux Klan se o irmão Branham achou algo maior que isso, a palavra de Deus? Se o irmão Branham não queria nem a Assembleia de Deus, nem o movimento pentecostais, que se dizia os mais certos da época, o que o irmão Branham ia querer com o Ku Klux Klan? O que o irmão Branham está dizendo aí nesse parágrafo, que é tudo é heresia, a Ku Klux Klan, a Assembleia, a Batista, a Adventista, os pentecostais, é tudo heresia. O correto é a palavra de Deus. Agora, eles tinham algo bom? Tinha. Tudo que é mal também tem um lado bom. A Igreja Católica matou 68 milhões de pessoas na Idade Média, porém a Igreja Católica hoje ajuda os pobres, dá cesta básica, ajuda a recuperar drogados. Os protestantes também mataram gente, mas há igrejas protestantes que fazem escolas, hospitais, ajudam os pobres. A Ku Klux Klan, da mesma forma, ela cometia todas as barbaridades que sabemos, mas também tinha o seu lado bom que conquistava os que não conheciam. Os egípcios eram pagãos, eram maus. No entanto, a Bíblia diz que Deus comoveu o coração deles para ajudar os israelitas no Êxodo. E os israelitas receberam a ajuda dos egípcios. O irmão Branham levou um tiro de rifle quando tinha 14 anos e havia uma irmã que era evangélica, do movimento pentecostal, junta com seu marido, mas que também tinham entrado nessa sociedade secreta, a Ku Klux Klan. E eles, este casal, ajudaram o irmão Branham a pagar o hospital e todo o medicamento, porque nos Estados Unidos não é como o nosso precioso Brasil, que às vezes falamos mal dele, mas ele tem o SUS, tem a ambulância, tem o SAMU para nos pegar quando tem um acidente, nos leva e trata de nós de graça. Lá, se não tiver dinheiro, fica caído lá no chão, tem que pagar. E este casal de evangélico, que também faziam parte da Ku Klux Klan, ajudaram o irmão Branham, parágrafo 62, almas encarceradas hoje. O irmão Branham tinha 14 anos, isso foi em 1922. O irmão Branham ainda ia na Igreja Batista com a sua mãe. O anjo do Senhor não tinha ainda aparecido a ele, chamado para o ministério. Ele estava ali no hospital, sangrando muito, deitado em uma cama. E ele diz, eu me recordo de que a senhora Royder me assistia.
Ali no hospital, jamais esquecerei esta mulher. Não importa o que aconteça, jamais poderia esquecê-la. Na época, ela era apenas uma jovem mulher. O seu esposo era um superintendente aqui embaixo, na fábrica de carros. Eu me lembro dela me assistindo, ela e a senhora Stewart. E elas foram as que, na verdade, pagaram a minha conta no hospital. Nós nem mesmo tínhamos comida para comer em casa, então como poderíamos pagar uma conta de hospital? Centenas de dólares, porém ela, por através da sociedade de sua igreja e da Ku Klux Klan. Observe, as irmãs eram evangélicas, o irmão Branham tinha 14 anos, o irmão Branham ia na igreja batista ainda, as mulheres eram evangélicas e elas eram associadas à Ku Klux Klan. E vocês acham que elas eram associadas à Ku Klux Klan porque elas eram pessoas má? Não, era porque a informação que se tinha naquela época era diferente das de hoje. Estamos falando do ano 1922. Essas irmãs evangélicas tinham a maior da boa intenção. Elas não sabiam que a Ku Klux Klan era uma facção tão má como nós sabemos hoje. Mas a Ku Klux Klan tinha sua parte boa, doou dinheiro para elas, para pagar o hospital, ajudar o irmão Branham, como os egípcios, ajudar os israelitas. No entanto, isso não significa que o irmão Branham é da Ku Klux Klan ou foi da Ku Klux Klan por causa disso. Israel não se tornou egípcios por causa que os egípcios ajudaram eles. Nisso, o irmão Branham tinha 14 anos, era um garoto, não pregava o evangelho, frequentava a igreja batista. Depois que o anjo apareceu para ele, depois que ele teve contato com Deus, ele começou a dizer que a Ku Klux Klan era uma denominação, uma heresia como qualquer uma outra, porém fez uma bondade para ele quando ele tinha 14 anos. Tá bom, irmão Rubens, então entendemos que a Ku Klux Klan, a maçonaria, na visão do irmão Branham, era apenas mais uma loja como as demais, como a Assembleia, como a Batista, uma denominação que tem coisas ruins e coisas boas, mas que o irmão Branham não estava nisso, ele estava na palavra. Mas o problema, irmão Robson, é que o Roy Davis, ele comissionou o ministério do irmão Branham. Comissionou para a Igreja Batista. Roy Davis não comissionou o irmão Branham para ser o que ele foi. A divindade explicada, parágrafo 46. Quando eu deixei a Igreja Batista, para vir para os Pentecostes, e o Dr. Roy E. Davis, que havia me ordenado na Igreja Batista Missionária, ele não me ordenou para ser um profeta da mensagem, mas me ordenou para ser um missionário da Igreja Batista Missionária. Ele, o Roy Davis, disse que eu tive um pesadelo quando a visão do Senhor veio e falou comigo. Veja, Branham deixou Roy Davis, Branham deixou a Igreja Batista e disse que estava tendo visões, que Deus estava falando com ele, dizendo para ele sair de tudo quanto é denominação, de igreja batista, de pastor ligado à Ku Klux Klan. Estava dizendo que tudo isso é lojas, tudo isso é denominação, e estava chamando ele para a palavra, e o Roy Davis estava criticando o irmão Branham, dizendo que ele estava tendo era pesadelo. Então, até se o irmão Branham fosse da Ku Klux Klan, ele estava saindo aqui. Deus estava chamando ele, tirando ele de todas essas denominações. Então, nesse tempo, o irmão Branham e todo o povo do século XX, do início do século XX, não tinha o conhecimento que nós temos hoje sobre a Ku Klux Klan, sobre a maçonaria, se isso é satânico ou não. Eles apenas pensavam que era mais uma denominação, uma ideologia, uma forma de pensar, uma entidade boa que ajudava as pessoas. Mas mesmo assim o irmão Branham dizia, isso é apenas mais uma loja como os outros, é denominação. E o irmão Branham estava querendo que você deixasse tudo isso e viesse para Cristo, para a palavra. Hoje que nós descobrimos, a partir do ano 2000, com todas as pesquisas que temos, que aquilo, por entre essas bondades que ela praticava, também praticava atrocidades porque era racista.
e perseguia os negros. Mas não era assim com o povo da época. Eles não sabiam dessas coisas na maioria das vezes. William Branham deixou para trás Roy Davis, Igreja Batista, Ku Klux Klan, tudo quanto é loja, tudo quanto é denominação, e seguiu o chamado de um anjo. Ele disse: eu deixei tudo para seguir a palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, segunda parte, 114, o profeta diz: então, certo dia, eu estava aqui fora orando, há muito tempo atrás, e vou lhe dizer o que, porque eu estava orando, foi pelo Roy Davis. E eu estava ali fora orando porque ele me havia chamado de marionete e eu estava orando para Deus perdoá-lo por aquilo. Veja, William Branham deixou Roy Davis, deixou a Igreja Batista e todo o espírito que tivesse ao redor de Roy Davis ficou com ele e ele ficou até criticando o irmão Branham por ter saído dele. O apóstolo Paulo também deixou aquela facção farisaica que apedrejava as pessoas. Você diz que a Ku Klux Klan matava os negros ou mata os negros? O farisaísmo também apedrejou Estevão e Paulo estava iludido com aquilo, ajudando a fazer aquilo. Mas ele deixou aquilo e seguiu a palavra, seguiu Cristo. Agora o John Collins está preocupado com isso, mas a religião de John Collins agora está pior do que a Ku Klux Klan, porque está matando espiritualmente as pessoas. A Ku Klux Klan matava o corpo das pessoas negras. O John Collins mata a alma. É pior ainda. Mas vamos tentar afetar o William Branham de alguma forma. Vamos tentar dar um jeito de destruí-lo. Vamos dizer que Roy Davis batizou o irmão Branham. Ele cuida, e você, parágrafo 19. Bem, eu recordo do Dr. Roy Davis, um amigo pessoal meu, o qual me batizou a única vez que eu fui batizado. Ele disse que João queria dizer, eu recordo disso, na escola deles, ele disse. João sabia que ele nunca havia sido batizado ele mesmo, então João permitiu que Jesus o batizasse. Bem, que eu discordo com o grande doutor ali. Veja, o irmão Branham estava discordando de Roy Davis. Um foi para um lado, outro para o outro. No entanto, o irmão Branham diz, ele é um amigo pessoal meu. O irmão Branham não odiava ninguém. O irmão Branham tinha amigos que era padre. Mas não é porque ele era amigo do padre que ele se tornou católico. Não é porque ele continuou sendo amigo de Roy Davis que ele se tornou da Igreja Batista ou da Ku Klux Klan. A citação também diz que Roy Davis batizou o irmão Branham. E o irmão Branham ainda diz, foi o meu único batismo, nunca mais eu batizei depois. Mas por que tem que batizar de novo, já que Roy Davis batizou o irmão Branham no nome do Senhor Jesus Cristo? Há não muito tempo atrás eu fiquei sabendo de uma certa igreja que tinham sido todos batizados por um certo pastor, uma igreja denominacional, e que aqueles irmãos estavam todos se batizando de novo porque o pastor que tinha batizado eles tinha depois caído no adultério. Agora vê se pode isso. Por exemplo, eu me batizo com um pastor, e então eu sigo 1 ano, 2 anos com aquele pastor, fui batizado por ele. Aí de repente ele cai no ato de adultério. Aí eu peço para outro pastor me batizar de novo, porque eu acho que aquele batismo foi inválido, porque o homem que me batizou caiu em pecado. Aí aquele outro pastor me batiza e ele fica uns 2 anos bem e de repente ele se envolve em drogas. Ele é preso por tráfico de drogas, por exemplo. Aí eu vou com outro pastor e digo, olha, eu quero me batizar a 3ª vez, porque o segundo pastor que me batizou também agora se envolveu com tráfico de drogas e está preso, e então quero me batizar de novo por você. Aí eu me batizo de novo por aquele, aí aquele pastor se envolve num assalto, de alguma forma, um assalto ao banco. Aí eu faço uma pergunta para você, até quando eu vou ficar me batizando? De onde você tirou essa ideia que a minha salvação depende que aquele homem que me batizou continue sendo santo? Quer dizer que a minha salvação não depende de Cristo, sumo sacerdote eternamente, que está sentado no céu, depende do que me batizou. E se aquele que me batizou pecar, o meu batismo se torna inválido, e se eu não batizar de novo, posso me perder. Então eu estou dependendo de homens e não de Cristo. Irmão, isso não precisa nem fazer pesquisa. Tá na cara que essa ideia tá errada.
Nossa salvação não depende do homem que nos batizou. Ele pode nos batizar hoje, daqui um ano ou dois, ele se desviar e cair no crime, for preso ou adulterar, não importa. O importante foi a minha fé, a confissão que fiz e se ele me batizou da forma correta, como Atos 2:38, em nome de Jesus Cristo. Judas foi ordenado por Jesus Cristo para ir, curar enfermos e até mesmo batizar pessoas. Em São João 4, verso 2, a Bíblia diz que quem batizava não era Jesus, mas os seus discípulos. Então Judas, sendo ele um discípulo, batizava as pessoas com certeza. Agora, que tal se alguém fosse batizar e dizer: eu quero tu mesmo me batize, Jesus, porque os teus discípulos podem pecar depois, se desviar, e tu não, tu nunca vai se desviar, tu nunca vai pecar. Não, Jesus não batizava, ele ordenou os discípulos a batizar, e Judas era um deles. E Judas pecou depois, e se enforcou, se matou, traiu Jesus. No entanto, as pessoas que ele batizou não precisavam batizar outra vez. Portanto, é uma tolice achar que o irmão Branham tem que se batizar de novo, porque Roy Davis cometeu todos os erros e crimes que ele cometeu depois que batizou o irmão Branham. Agora, o John Collee, ninguém nem devia ouvir ele, porque se ele mente sobre diversas outras coisas, por que iríamos acreditar em suas pesquisas e nos seus vídeos? Ele falou que o Jim Jones saiu do ministério do irmão Branham e que o irmão Branham apoiava Jim Jones. No entanto, não há nenhuma prova de envolvimento de William Branham com Jim Jones após 1956. Mas o que há é áudio do próprio Jim Jones dizendo que discordava de Branham. Se John Collee mente a respeito de Jim Jones e William Branham, por que iríamos acreditar em suas pesquisas sobre Roy Davis? Até mesmo Rod Bergen, do canal Believe the Sigh, opositor da mensagem, discorda de John Collee e de suas pesquisas. John Collee, na ânsia de envolver o irmão Branham com a Ku Klux Klan, diz em um dos seus livros que William Branham se referia aos adeptos da religião Ku Klux Klan quando falou no povo de vestes brancas. Mas um dos leitores de seu livro foi examinar e descobriu que William Branham estava falando no povo de vestes brancas de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Também neste parágrafo da mensagem O Julgamento 222, onde o irmão Branham diz: finalmente ele me vestiu todo como um membro da Ku Klux Klan, com toda aquela roupagem branca, e me trouxe para dentro e fui até o rapaz. O John Collee e seus seguidores querem que você pense que o irmão Branham era da Ku Klux Klan e que se vestiu como um membro de tal facção. Mas se você pegar a mensagem e ler o parágrafo anterior, notará que o irmão Branham está dizendo que foi no hospital orar por um rapaz que estava com uma doença contagiosa e que o médico não deixava o irmão Branham entrar para orar pelo rapaz para que o irmão Branham não pegasse aquela doença. Mas depois que o irmão Branham insistiu muito, o médico concordou desde que o irmão Branham vestisse uma roupa especial para que não pegasse a doença. E depois que o médico vestiu o irmão Branham com aquela calça branca, camisa branca e capacete branco e tudo mais, o irmão Branham diz: eu fiquei parecendo um daqueles membros da Ku Klux Klan. A ânsia de Jim Collee para tentar fazer com que as pessoas pensem que o irmão Branham fazia parte da Ku Klux Klan é tão grande que ele não presta atenção nos contextos dos parágrafos. E ele pula para uma conclusão sem verificar o que o parágrafo está dizendo. O irmão Branham não se vestia com roupa dos membros da Ku Klux Klan. Ele apenas percebeu que depois que o médico vestiu ele com aquela roupa especial para entrar, para orar no menino que estava com uma doença contagiosa, ele disse que ficou parecendo um dos membros dessa entidade depois que se vestiu assim. Portanto, as pesquisas de John Collee não são confiáveis. William Branham deixou Roy Davis e todas as suas ideologias e seguiu Cristo através de uma comissão dada por um anjo para trazer uma mensagem completamente fora de qualquer loja
de maçonaria, Ku Klux Klan, Assembleia de Deus, Adventista, Presbiteriana, Pentecostais, seja lá qual for loja, William Branham não cria nessas coisas. Todas elas matam, umas naturalmente, outras espiritualmente, mas todas essas lojas matam, inclusive os ensinamentos de John Collins.